A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, nós louvamos e agradecemos a Deus por podermos estar juntos e hoje nós vamos dar início ao estudo da revista dos adultos do terceiro trimestre de 2018. Este novo assunto que estaremos estudando nesse trimestre vai basear-se no livro de Levítico. A revista é esta, que todos nós estaremos fazendo uso dela. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Serão 14 lições que estaremos estudando e meditando com a graça de Deus nas nossas escolas dominicais. Hoje nós vamos pensar, meditar um pouco sobre a lição de número 1 do dia 1º de julho de 2018, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O textual está em Levítico 26:11, que diz: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. A verdade prática diz que a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Então, o propósito desta primeira lição, o objetivo geral dessa primeira lição, é justamente mostrar a adoração a Deus, compreender o serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino, mas em especial dar uma visão um pouco geral com relação ao que é o livro de Levítico, qual é a mensagem que ele traz, a razão de ser deste livro e algumas características relacionadas a este livro. Começando primeiramente com a questão da canonicidade do livro de Levítico, porque assim como os outros livros do Pentateuco, ele foi reconhecido desde o princípio como palavra de Deus, porque ele foi colocado ali na arca do Senhor, reconhecido assim como o livro que faz parte da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, chamado de livro da lei. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 a seguir, nos diz: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então ele é um livro canônico, porque ele foi reconhecido desde o princípio desta forma, compondo assim a Torá, o livro da lei. É interessante que a expressão esta lei aparece no livro de Levítico pelo menos 13 vezes. Vou citar apenas 3 textos. Levítico capítulo 7, versículo 1, capítulo 11, versículo 46 e o capítulo 14, versículo 32. E ao ler esses versículos, eu quero que você preste atenção nesta expressão, esta lei. E esta expressão aparece pelo menos 13 vezes desse jeito no livro de Levítico, indicando claramente a sua canonicidade, ou seja, considerado um livro sagrado pertencente ao Pentateuco ou à Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você observou que Levítico é o terceiro livro nessa sequência. Ele foi escrito por Moisés, embora é claro que sempre existem aqueles teólogos mais liberais que fazem assim, colocam dúvida com relação à autoria de Moisés. Todavia, assim foi reconhecido desde o princípio e assim nós mantemos afirmando a autoria deste livro por Moisés, inspirado e dirigido, logicamente, pelo Espírito Santo.
o estilo literário ou gênero literário deste livro, nós vemos que ele demonstra ser um manual de procedimento. É um manual. E ali nós encontramos descrições de atividades relacionadas aos sacrifícios e como deveriam ser realizadas as funções sacerdotais. Neste livro de Levítico, nós encontramos informações, responsabilidades, recursos e elementos necessários que contribuíam para o bom e ordeiro culto do povo de Israel. Então, ele é um manual para o sacerdote. A data do escrito, ou quando foi escrito, foi entre 1446 a.C., que é a possível data do êxodo ou da saída do povo de Israel do Egito, e 1406, que é a morte de Moisés. Então, nesse período de 40 anos, foi que este livro foi escrito por Moisés. Agora, sobre o título Levítico, esse título. Os judeus, eles chamavam este livro com as primeiras palavras do livro. Porque quando você começa a ler Levítico, você vai encontrar lá, e chamou o Senhor, ou e ele chamou, dependendo da tradução. Ou é, e ele chamou, ou está lá traduzido, e chamou o Senhor. Então esta palavra no hebraico era usada como título do livro de Levítico. Assim como também no livro de Gênesis, eles chamavam com o primeiro, a primeira palavra da abertura do livro, Bereshit, né? E assim, era no princípio, eles chamavam desta forma. E Levítico também, seguindo essa forma do título para os judeus, eles usavam essas palavras que nós traduzimos, e ele chamou, como era uma palavra hebraica apenas, e eles usavam estas primeiras palavras, ou esta primeira palavra, como título do livro. Mas também eles chamavam este livro de A Lei dos Sacerdotes, ou o Livro dos Sacerdotes, ou eles chamavam também de A Lei das Ofertas. Era assim que era designado o livro de Levítico pelos judeus. Na versão da Septuaginta, ele foi chamado Leviticon, ou seja, a respeito dos levitas. E a Vulgata Latina deu um outro nome, Liber Leviticum, que quer dizer livro de Levítico, que é onde veio o nosso título em português, que nós também denominamos livro de Levítico, ou apenas Levítico. Então, esse título, embora ele seja, a gente vincula ele com os levitas, mas ele trata mais amplamente com relação aos sacerdotes. Mas é claro que o vínculo não está errado, ou está perfeitamente correto, no sentido de que todo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. Mas nos lembremos que ele era um manual mais voltado à figura, ao trabalho dos sacerdotes. Então, Levítico está claramente ligado, quando a gente observa o título dele, e você pode encontrar lá quando você abre o livro de Levítico, ele começa dizendo assim, e chamou o Senhor. Este e implica justamente na ligação que ele tem com aquilo que veio antes, ou seja, o livro de Êxodo. E ele está ligado, o livro de Levíticos está vinculado, está ligado ao livro de Êxodo como uma continuação, em especial a partir do capítulo 20 do livro de Êxodo. A partir do capítulo 20 até o capítulo 40, onde encerra o livro de Êxodo, então começa depois o livro de Levítico e a gente percebe claramente a vinculação deste livro com o livro de Êxodo. Por quê? Porque aquilo que é mencionado de forma breve no livro de Êxodo, com respeito ao culto divino no santuário,
ele está desenvolvido esse assunto de forma mais detalhada em Levítico. Nós temos ali, principalmente a partir do capítulo 20, nós temos as leis do Senhor e nós temos o próprio tabernáculo sendo edificado e Deus então orienta Moisés com relação a tudo aquilo. Mas no livro de Levítico nós temos este assunto colocado de uma forma mais detalhada, muito mais clara. Normalmente, quando a gente pensa no livro de Levítico, e a gente conversa muito com muitos crentes, é claro, e a gente percebe que muitos crentes têm dificuldade de entender o livro de Levítico, de compreender. Se torna um livro, às vezes, de difícil leitura para a maioria das pessoas, porque parece um livro muito repetitivo e a leitura se torna, às vezes, cansativa. Mas quando você vai para o livro de Levítico, você tem que ter em mente no que ele gira, qual o sentido principal daquilo que ele está tratando. E você vai perceber que, embora seja um manual de procedimentos para os sacerdotes, este livro ele traz em si a mensagem da santidade de Deus e as responsabilidades que o povo tinha de como viver diante e perante um Deus que é santo e que exige santidade do seu povo. Por isso que o texto áureo desta lição está em Levítico 26:11, diz: "E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará." Então, todo aquele sistema que nós chamamos de sistema levítico, sacerdotal, o sistema de ofertas, de oblações apresentadas ao Senhor ali no tabernáculo, traz consigo a mensagem da aproximação com o Deus Santo. Como o pecador pode se aproximar do Deus Santo. E ali os sacrifícios, o derramamento de sangue, eles indicam que a aproximação só poderia ser feita mediante um sacerdote e através do sacrifício. Então, o ser humano só pode se aproximar de Deus mediante o derramamento de sangue, o sacrifício e a mediação. E essa mensagem é a mensagem da salvação. Porque no Novo Testamento nós encontramos a realidade daquilo que Levítico apresenta como uma sombra. Porque tudo que houve debaixo da lei, todos os sacrifícios da lei, tudo aquilo era como sombra do que haveria de vir. E que o Novo Testamento trouxe luz, trouxe cumprimento, trouxe a realidade. E a realidade é Cristo. O sacrifício perfeito de Cristo, o sangue de Cristo derramado e a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo que nos traz a presença do Pai, que nos leva a Deus. Esta é a doutrina da salvação. Então, quando estudamos Levítico, nós devemos estudar à luz da doutrina da salvação, da doutrina da adoração, da santificação, da santidade de Deus, da santidade do povo de Deus. Então, neste livro está envolvido tudo isso, e que são doutrinas extremamente importantes e que requer a nossa atenção. Então, ao ler este livro, você deve fazê-lo com a mente pensando com relação a essas grandiosas doutrinas, essas doutrinas que eu já citei. Pensando nessas doutrinas, você vai ler o livro de Levítico e, sem dúvida, vai sentir-se mais animado, mais interessado a aprender um pouco mais sobre este maravilhoso livro, porque ele traz essas verdades gloriosas. E eu já li o capítulo 26, versículo 11, e o versículo 12 do capítulo 26 diz: "E andarei no meio de vós." O versículo 11 diz que Deus colocou o tabernáculo no meio do povo. Diz que a alma do Senhor não se enfadará do povo. E o versículo 12 do capítulo 26
diz: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então esse é o grande desafio. Essa é a grande mensagem. Deus habitando no meio do povo, Deus no tabernáculo, e como esse Deus vai andar no meio do povo, como esse povo pode ser povo de Deus? Como? O livro explica, através do sacrifício, através da mediação, através do tabernáculo. Era possível Deus estar no meio do povo, era possível o povo ser povo de Deus, à medida que eles pudessem viver com base em tudo aquilo que representava o culto do tabernáculo. Era o sistema que possibilitava o povo ser povo de Deus e Deus estar e andar no meio do povo ou viver com o povo de Israel. Então esta é a mensagem gloriosa. Esta é uma mensagem maravilhosa. E isso só foi possível por causa do estabelecimento do culto, da forma de adoração e dos sacrifícios, assim como acontece nos dias de hoje. Como podemos ter o Espírito Santo em nós? Como podemos ser povo de Deus? Só podemos ser por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da morte expiatória de Jesus, pela mediação de Cristo, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. E o Espírito Santo habita em nós por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo. Esta é a doutrina, esta é a mensagem. É nisso que gira a nossa salvação. Sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Então nós só podemos nos aproximar de Deus, estamos próximos de Deus, por causa do que Cristo fez na cruz. E no Antigo Testamento, com relação ao povo de Israel, toda a possibilidade deles serem povo de Deus e ter uma proximidade de Deus, ainda que não no sentido pleno como e privilegiado, como temos hoje pela salvação de Jesus Cristo, mas tinham essa proximidade de estar perto ou do Deus Santo se aproximar deles e deles serem santificados também por Deus através de todos aqueles sacrifícios rituais que nós chamamos de o culto do povo de Israel. Então, andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então, diante desse tão grande privilégio que teve o povo de Israel, o livro de Levíticos ele apresentou a forma de viver e proceder diante de Deus. Lá em Levítico capítulo 11, Levítico 11, 45 está escrito: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Olha a incumbência e olha a responsabilidade e também o privilégio maravilhoso. E o capítulo 20, versículo 26, diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, privilégio. E o manual do sacerdote explica como viver, como proceder diante do Deus Santo, né? Então, esse livro é um manual, mostra as obrigações dos sacerdotes, porque eram eles que faziam a mediação entre Deus e o povo. No capítulo 16, versículo 24, nós lemos com relação aos sacerdotes: e banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si
e pelo povo. Então essa era a função e a posição do sacerdote. O Arão como sumo sacerdote e seus filhos. E nós temos também ali, nesse manual, nós temos também alguns episódicos que dizem respeito aos fatos históricos com relação ao povo de Israel. Mas cada fato histórico narrado, que são poucos no livro de Levítico, eles estão vinculados ao tema central do livro, que é justamente o culto, os sacerdotes, o ritual, os sacrifícios, a mediação, a santidade e a santificação do povo. Entendeu? Mesmo esses aspectos e esses acontecimentos históricos narrados no livro de Levíticos. Devemos nos lembrar que foi Deus mesmo que escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal e Deus escolheu também Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes também, e posteriormente a sucessão do sumo sacerdote veio acontecer da família de Arão. Lembramos também que os 2 primeiros filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram durante aquele tempo no deserto e foram sucedidos pelos outros 2 filhos de Arão. E assim a sucessão do sumo sacerdote, Deus deu continuidade a partir de Arão, depois de Eleazar. Bem, neste livro, como eu já disse, que também traz a doutrina da salvação, traz também a doutrina da santificação, em especial com relação à santidade de Deus e do povo de Deus. E neste livro nós encontramos que a palavra santo, ela sobressai no livro de Levítico. Ali nós temos o Senhor é santo, o lugar santo, o povo santo, o nome santo, o sacerdote santo, o pão santo, o jubileu santo, a oferta santa, o campo santo, o dízimo santo. Encontramos isso no livro de Levítico. Então, sobressai, transparece a questão da santificação, da santidade. Como nós já lemos aqui, eu, Senhor, sou santo e vós sereis para mim um povo santo. Então, o ensino com relação à santidade, que é tão importante, porque o livro de Levíticos explica que eles faziam tudo aquilo, mas era Deus quem os santificava. Então, a santificação vem do próprio Senhor, a princípio. E a busca do povo em praticar ou em viver debaixo das normas de Deus, que também faz com que o povo busque a santificação. Então nós temos o lado em que Deus santifica, porque ele diz que eu sou o Senhor que vos santifico. Então a santificação é algo operado por Deus, mas buscado, desejado pelo adorador. Então o israelita tinha que fazer o quê? Tinha que cumprir aquelas normas de acordo com as orientações dadas aos sacerdotes. O povo deveria se submeter à mediação do sacerdote, à prática dos sacrifícios, e assim fazendo, eles estavam também sendo santos. E assim fazendo, Deus operava a santificação na vida deles. No Novo Testamento, nós temos o mesmo princípio. O mesmo princípio. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, nós fomos santificados pelo Espírito Santo, nós fomos santificados pelo nome do Senhor, nós fomos santificados pela palavra de Deus. Nós temos essa santificação operada por aquilo que vem de Deus para a nossa vida, mas também devemos buscar a santificação a cada dia. Ou seja, tem a nossa parte de se entregar, se dedicar à palavra de Deus, a oração, a entrega, a consagração. Enfim, esse é o caminho. É Deus que santifica, mas o homem não pode ficar numa posição de inércia, numa posição passiva. Deve mostrar que ele, de fato, sendo santificado por Deus, ele busca cada dia mais essa santificação diária, separação do mundo,
ou deixar as coisas que o impedem e viver uma vida na presença de Deus. Então a santificação parece ser algo passivo, mas não é. É algo bem ativo. Deus opera e essa santificação ela é progressiva na nossa vida à medida que nós nos dedicamos mais, nos consagramos mais, oramos mais, obedecemos a palavra, aplicamos a palavra em nossa vida e quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos desfrutar de uma vida plena, o que a Bíblia chama de cheio, não é? Cheio de graça, cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, à medida que nós também vamos nos santificando através da busca da presença de Deus e a obediência ao Senhor, debaixo sempre da obra da graça feita por Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo e a salvação baseada no sangue precioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, apenas para você ter as referências aí, o livro de Levítico fala o Senhor é santo, lá no capítulo 11, versículo 45. Ali também fala sobre o lugar santo, no capítulo 7, versículo 6. O povo santo, capítulo 20, versículo 26, também capítulo 19, versículo 2. O nome santo, no capítulo 20, versículo 3. O sacerdote santo, no capítulo 21, versículo 7. O pão santo, no capítulo 21, versículo 22. Fala também do jubileu santo, no capítulo 25, versículo 12. A oferta santa, no capítulo 27, versículo 9. O campo santo, no capítulo 27, versículo 21. E também o dízimo santo, no capítulo 27, versículo 32. Então, quando nós temos essa visão geral, entendendo o livro de Levítico com todas essas doutrinas ali esboçadas e que o Novo Testamento traz a realidade à tona, e com relação também ao trabalho, às funções, às responsabilidades dos sacerdotes que ali são detalhadas, nós vamos ver que o sacerdote deveria seguir rigorosamente as instruções deste livro. Primeiramente, para agradar a Deus de forma pessoal. Ele tinha que oferecer sacrifício para ele, por ele primeiramente, para depois pelo povo. Holocaustos primeiramente por ele, depois para o povo. Então ele deveria agradar a Deus. Não era apenas aquilo que ele fazia para o povo agradar a Deus, mas ele, em primeiro lugar, deveria agradar a Deus. E Jesus, como nosso sacerdote supremo, ele agradou ao Pai em tudo. Em tudo ele agradou ao Pai. E também, no caso do sacerdote, na questão do livro de Levítico, ele deveria se consagrar, ele deveria agradar a Deus e também ele deveria seguir aquelas orientações deste glorioso manual para que o povo pudesse estar apto para agir e viver como povo santo do Senhor. Então era indispensável para o povo a figura ou a pessoa do sacerdote. E claro, os sacerdotes sem o povo não tinha razão de existir, né? E o povo dependia do trabalho do sacerdote e o sacerdote ele deveria seguir todas as orientações de Deus para que pudesse fazer este vínculo, este elo, e o povo então agir e viver de forma santa, agradar a Deus e Deus poder viver no meio do povo de Israel. Então essa mensagem gloriosa, maravilhosa, que está ali no livro de Levítico, de forma detalhada, com relação aos sacrifícios, rituais e o culto, traz para nós um contexto todo geral da gloriosa doutrina da salvação em Cristo e do santo privilégio de podermos viver na presença de Deus. Então esse quadro geral de Levítico deve ser a base desta primeira aula desse trimestre, como introdução àquilo que ainda está por vir nas demais lições. Então que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude. Portanto, oramos dizendo: Pai, nos dê a Tua graça para que possamos aprender a Tua palavra,
estudar este livro com santo temor e podermos ser edificados e cada dia mais sermos despertados para uma vida de devoção e consagração a Ti, buscando sempre a santificação em nossas vidas. Em o nome de Jesus, pedimos a Tua bênção por todos nós. Amém. Então que Deus te abençoe e que nós tenhamos todos um excelente trimestre aprendendo sobre o livro de Levítico. Um grande abraço.